essa desavença entre o Trump e o Lula, eu queria que você desse a sua visão sobre o que está acontecendo, porque se a gente pega, né, as narrativas contadas pela direita e pela esquerda, elas são muito diferentes. Então a esquerda fala que tudo está acontecendo por conta do Bolsonaro. Eles tiram da conta qualquer fala do Lula sobre, por exemplo, desdolarização, que ele foi muito vocal sobre isso em diversos episódios, qualquer tipo de afastamento dele do eixo ocidental para uma aproximação com Rússia, China, Irã, por exemplo. E aí se você pega a narrativa da direita, eles falam, não, Bolsonaro não tem peso nenhum nisso. Depois que eles viram que não foi bom para a popularidade, não tem peso nenhum. O negócio todo está acontecendo do ponto de vista econômico. E por culpa do Lula. Também excluindo a conta que o mundo todo está sendo tarifado pelo Trump. Lógico que a gente foi mais tarifado do que os países. Então eu queria saber, quem está certo na história ou a verdade está no meio do caminho entre os dois? Vamos começar o seguinte, eu não sabia nem que esse é o tema, eu acho legal isso, a gente sabe o tema. Você, em cima bom que a equipe não preparou ruim. Não, mas eu acho ótimo isso, porque a grande parte disso, eu acho podcast um pouco de jazz, entendeu? Eu acho um pouco de improvisação. Sim, com certeza. E a coisa legal, eu sempre falo isso, no podcast o interessante é o entrevistado descobrir as coisas durante o podcast também, né? A gente junta assuntos e em muito podcast eu começo a perceber coisas que eu não sabia que eu sabia, eu não sabia que pensava daquela maneira. Então vamos começar a tentar compor isso, tá? Tem um filme do Tarantino que é sensacional, acho que é de 2009, se chama Inglourious Basterds. Esse filme é muito bom. Os Bastardos Inglórios, não sei o título em português. Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios, né? E esse filme é sensacional porque tem um vilão ali que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, que é o Christopher Waltz, né? Em que ele faz o papel do cara, do nazista, né? E daí, na entrevista, eu vi isso outro dia na internet, na entrevista que logo depois de que ele ganhou o Oscar, né, foram entrevistar, como é que você fez esse cara tão mal, né? De onde você tirou, de onde você se inspirou, de onde você buscou essa maldade, né? Então ele olha para o entrevistador e diz assim, não, ele não era mal. Não, ele não era mau, ele era simplesmente o cara do lado nazista que estava cumprindo o papel dele da maneira que ele achava que aquele papel dentro da guerra deveria ser coberto, né? Então, quando a gente entra nessa questão de Lula, Bolsonaro, Trump, a gente entra numa questão de que existe um cara bom e existe um cara mau, né? Que existe o lado certo e existe o lado errado. E a seleção brasileira, né, daqui a pouco eu vou cobrir por que a seleção brasileira ficou tão importante. A gente está vivendo ela de uma maneira muito maniqueísta. Existe um lado bom e existe um lado ruim. Né? E se o lado bom prevalecer, o lado bom da força prevalecer, como se fosse um filme de faroeste, né? Vira meio Sérgio Leone, espaguete faroeste, né? Que existe um cara bom, de branco, e existe um cara mau. E a gente tem que estar preparado, talvez, que não exista necessariamente essa dicotomia. Talvez eu já vi vários filmes faroeste na minha vida pessoal em que só existia gente de preto. Tá? Não tinha ninguém vestido de branco no filme de faroeste. Tá? Então vamos tentar entender. Eu acho que a pior coisa que existe, né, aquela frase famosa, é que o que te mata não é o que você... O que te mata não é aquilo que você sabe, mas aquilo que você acha que está certo e que está errado. Aquilo ali realmente te destrói, né? Eu acho que você está vivendo... A gente chegou até aqui em virtude de um presidente, né, no caso o presidente Trump, que pensa, ou que imaginou, ou que considerou durante toda uma carreira uma ideia de que comércio internacional é feito de uma certa maneira. E comércio internacional é feito de uma maneira em que só existe uma maneira de ganhar, e essa maneira de ganhar é você ter um superávit comercial com seus parceiros individuais, o que é uma impossibilidade econômica, né? Eu tenho, com relação à oficina, um déficit. Né, porque eu compro da oficina, a oficina não compra absolutamente nada de mim, né? Talvez o Birman compre meu fundo. Vamos lá, Birman, ideia é para ti, querido. Mas não acho que talvez não seja o caso. Talvez, na verdade, eu simplesmente tenha sido deficitário. Eu gosto de ser um deficitário, né? De outras maneiras, as pessoas compram o meu fundo. E tá tudo bem, a vida segue dessa maneira. Então ele criou essa ideia. E essa ideia, na verdade, foi criada ao longo de anos ele é uma pessoa de, logicamente, fortes relacionamentos pessoais, e algumas pessoas, ao longo da carreira dele, foram criando, embutido, é como se fosse Inception, né? Inception, aquele filme do Leonardo DiCaprio, do Christopher Nolan, né? Eu gosto de filme, né? Você pega as cartas da Kinect, são todos filmes, eu tenho que pensar em filme. Eu tenho que pensar a cada 15 dias, porque tem o Kinect Insight, que sai e depois sai a carta. Então, a cada 15 dias eu tenho que pensar num tema de filme para colocar numa carta. Né, tive que fazer agora da carta desse mês, né, foi em 1984 que na Insights, e a carta do mês sai agora dia 1º com outro filme, que eu vou falar sobre esse filme também aqui. Né, mas você teve essa Inception na cabeça dele de que o mundo funciona dessa maneira.
E da mesma maneira que teve Inceptions no Brasil, a gente até hoje vive com essa Inception desenvolvimentista que fez a gente tentar a indústria naval 3 vezes, de que a intervenção do Estado dentro da economia funciona, né? Eu acho que vem de um legado que a gente tem no Brasil, particularmente o Brasil sendo um país protecionista que não funcionou muito bem, né? De que a ideologia supera a ciência de dados. Você quer fazer alguma coisa, eu quero fazer um trem-bala Rio-São Paulo, uma ideia que foi veiculada. Você precisa de dados, você precisa de análise, né? Você vai querer fazer medidas da indústria naval no Brasil, você precisa de dados, você precisa de análise, você precisa de projetos, você precisa de quantos países isso foi tentado, quantos países isso funcionou, que dados você tem para provar que isso é uma boa utilização de dinheiro público ou uma má utilização de dinheiro público, e isso simplesmente não é feito no Brasil, e agora, impressionantemente, não é feito nos Estados Unidos também, né? O Trump sendo uma pessoa que, de muitos relacionamentos ao longo dos anos, algumas pessoas, logicamente, influenciaram ele fortemente, né? Um deles sendo... foi até uma influência mais, eu diria assim, uma influência mais distinta, né? Que é a do Lighthizer, que era a pessoa que assessorava ele em comércio no primeiro mandato. Aí sim, um advogado com muita experiência em comércio internacional, uma pessoa que entende até bem das questões, né, que foi o que levantou muito a questão da China no primeiro mandato do Trump. Lembra? O Trump foi o presidente que trouxe inicialmente a questão de que China being against us, né, China sendo contra a gente, China sendo contra a gente. O Lighthizer influenciou muito ele nessa política, né? E algumas razões que o Lighthizer tinha, até que ele tinha razão, né? Os Estados Unidos não é bem tratado na Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos é uma nação muito mais aberta para o comércio internacional do que a grande maioria dos países, inclusive o Brasil. A gente está reclamando de 50% da tarifa norte-americana no Brasil. A gente tarifa os Estados Unidos em 50% Exatamente, de produtos eletrônicos, falou, né? Então, não é que é uma novidade, não é que o Trump inventou isso, a gente inventou isso antes que o Trump trouxesse isso aqui para as terras nacionais. Depois ele foi influenciado muito pelo Peter Navarro, que honestamente é a prova de que simplesmente títulos acadêmicos não levam ninguém a nada. Navarro é um cara formado em Harvard, PhD em Harvard, é uma pessoa que escreveu 5 ou 6 livros sobre comércio internacional, mas não parece entender muito bem como é que comércio internacional funciona vis-à-vis desenvolvimento econômico. Sendo sincero, simplesmente tem uma cabeça protecionista. E depois ele foi influenciado mais recentemente pelo Lutnick, Howard Lutnick, que hoje é secretário do comércio dele. E é uma pessoa, Lutnick, você tem que pensar quem é Howard Lutnick. Ele é um cara da Cantor Fitzgerald, que estava no 11 de setembro, era CEO da empresa ali no 11 de setembro. Uma pessoa muito bem relacionada em Nova York, super bem relacionada em Nova York e nos meios filantrópicos dos Estados Unidos, que conhece todo mundo pelos meios filantrópicos, pessoa boa, tá? Pessoa que quando as pessoas perderam a vida no 11 de setembro na Cantor, ele bancou a formação dos filhos das pessoas que perderam a vida ali. A pessoa, é impossível não falar com o Howard Lutnick e não se sentir não se sentir atraído por Howard. Ele é uma pessoa sedutora, uma pessoa extremamente sedutora. Ele seduziu o Donald Trump na formação do gabinete. O gabinete norte-americano, o secretariado, é o equivalente ao nosso ministério, né? Ele seduziu muito. E grande parte dos nomes que estão ali são seduções de Howard Lutnick. Outra pessoa que, como um bom broker, né, como um bom sell-side, que ele sempre foi a vida inteira, sabe vender bem histórias, né, mas por vezes não tem ali, realmente não tem a profundidade necessária para o comércio internacional. Então a gente chegou até aqui porque a gente tem, de um lado, uma pessoa que pensa que sabe, que é o Trump. Trump tem vários ativos, logicamente. Você não se torna bilionário e presidente dos Estados Unidos de bobeira. Eu não sou nem bilionário nem presidente dos Estados Unidos, então não vou criticar aqui um cara que fez uma carreira fantástica, tanto no meio privado como no meio público. Mas, como toda a personalidade, né, ele tem essa falha. E essa falha dele é que você tem que gerar superávites primários. Depois eu vou discutir um pouco as políticas dele e vou discutir o que está funcionando e o que não está funcionando. Deixa eu dizer uma coisa clara, tá? Antes de eu começar a falar dos participantes desse métier, né? Bolsonaro, Trump, Lula. Eu não tenho nem time de futebol, tá? Eu nasci um pouco com um problema mental nesse sentido. Eu não consigo torcer para um time de futebol, eu não consigo tomar partido. Eu olho, na verdade, até partida de tênis, eu normalmente olho e escolho quem eu vou torcer
torcida no momento da partida. Eu não tenho torcida aqui nem para um lado nem para o outro, tá? Já estão falando aqui de que lado você está. Não, eu não tenho de lado nenhum. Eu estou do lado da minha família, vou ser sincero com você. Uma coisa que eu tenho muito em futebol, até o pessoal começa a discutir Flamengo, Palmeiras, eu digo, olha, nem o Flamengo paga o meu salário, nem o Palmeiras, entendeu? Não cuidam da minha família. Então, eu estou do lado da minha família, eu estou do lado de dar educação para meus filhos e me tornar uma pessoa melhor no dia a dia. I couldn't care, eu não poderia me importar menos com tomar um lado, simplesmente por tomar um lado, não é meu ponto. Começou com uma guerra comercial. Essa guerra comercial começou ali com o Liberation Day em fevereiro, começou a segunda rodada dessa guerra comercial, que a gente vai discutir também, né, agora com